Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou nutricionista e mestre em saúde coletiva e hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre a avaliação nutricional, especificamente a avaliação das proteínas, para a gente identificar o estado nutricional. Para uma boa avaliação total do paciente, a gente precisa envolver parâmetros como avaliação antropométrica, inquéritos alimentares, avaliação física e também a avaliação de proteínas, né, no sangue, podemos dizer assim, para identificar o estado nutricional do paciente. Então, diversos parâmetros bioquímicos podem ser utilizados para detectar a desnutrição energético-proteica, né? Entre os quais eu vou citar e vou explicar um pouquinho mais, são a albumina, transferrina, pré-albumina e proteína transportadora de retinol e determinações urinárias de creatinina. A albumina é a proteína mais abundante no plasma sanguíneo e é um exame de baixo custo. Então, ele é muito utilizado, é frequente utilizado em âmbito hospitalar, porque consegue identificar, né? É, claro, a gente tem que avaliar outros fatores, né? E aí a gente consegue identificar mais facilmente o estado nutricional. A albumina, qual seria a função da albumina? Ela é responsável pela manutenção da pressão coloidosmótica, que seria isso, né? Ela puxa a grosso modo falando, a água para os vasos, enfim, impede que fique nos tecidos, impede o acúmulo de líquidos, né? Então, por isso que muitas vezes os pacientes desnutridos acabam ficando com edemas. E funciona como proteína transportadora de zinco, magnésio, cálcio, ácidos graxos, enzimas e hormônios. Sua síntese depende da função hepática íntegra. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado ao avaliar, né? O paciente realmente está desnutrido ou tem alguma patologia, ligada ao fígado, tem alguma patologia que está fazendo, que está atrapalhando, né, a síntese dessa proteína, o que acaba diminuindo. Reflete as reservas proteicas viscerais, ela possui meia-vida de mais ou menos 20 dias. Então, esse é o período, né, que o organismo demora para reduzir a metade, né, da quantidade de albumina. Por isso, não é ideal para avaliar desnutrição aguda. E os valores, né, que identificam o estado nutricional é maior que 3,5, significa um estado nutricional adequado, de 3 a 3,5, uma desnutrição leve, de 2,4 a 2,9, uma desnutrição moderada, e menor que 2,4, uma desnutrição grave. Então, uma questão para a gente treinar. Homem de 70 anos com câncer de colo retal apresentou em sua avaliação nutricional antropométrica peso atual de 63,5, altura de 1,68 metros, IMC 22,5, percentual de perda de peso 5% em 3 meses, e o exame laboratorial, né, da albumina sérica deu 2,2. De acordo com os valores, a albumina, qual o diagnóstico nutricional para esse paciente? Então, o paciente, né, de acordo com a albumina, está com uma desnutrição grave, que os valores para desnutrição grave, né, são valores menores que 2,4 e o paciente está com o valor de 2,2. A pré-albumina é uma proteína de fase aguda. A pré-albumina transporta a tiroxina, que é um hormônio, né, produzido pela tireoide, e forma complexos com a proteína ligada ao retinol, estabilizando-se e prevenindo a perda renal. Ela é sintetizada no fígado e catabolizada nos rins. Avaliação bioquímica é muito pouco usada na parte clínica, diferente da avaliação da albumina, ela tem um alto custo, né, a avaliação bioquímica dessa pré-albumina, além de outras situações relacionadas, não relacionadas ao estado nutricional, que pode influenciar os seus valores. Então, é outra patologia, outra situação, e acaba subestimando, né, esse resultado. Sua meia-vida é de 2 a 3 dias. Em relação aos resultados, estado nutricional adequado é de 15,1 a 42, desnutrição leve de 10 a 15, desnutrição moderada de 5 a 9,9 e desnutrição grave menor que 5.
A transferrina é uma beta-globulina, a síntese hepática responsável pelo transporte de ferro. Tem sido proposta como proteína plasmática útil na avaliação do estado nutricional. É responsável pelo transporte de ferro. Sua síntese depende da função hepática íntegra também. Não deve ser avaliada isoladamente. Tem meia-vida de 8 dias, o que a torna mais sensível para a avaliação nutricional. Em relação aos resultados, o valor maior que 200 é um estado nutricional adequado, de 150 a 200 de desnutrição leve, desnutrição moderada de 100 a 150 e desnutrição grave menor que 100. Proteína ligadora de retinol. A proteína ligadora de retinol, ela é responsável pelo transporte de vitamina A na forma de retinol. Ela transporta retinol, é sintetizada também no fígado. Sua meia-vida é de 10 a 12 horas, né? Então, ela é muito sensível para identificar desnutrição proteica e calórica. Em relação aos resultados, de 3 a 5, estado nutricional adequado, menor que 3, desnutrição. A gente tem outras proteínas que a gente pode utilizar, a somatomedina C e a 3-metilhistidina, né? Então, também a somatomedina C, ela é um peptídeo, né? E ela também avalia, né? Pode avaliar o estado nutricional. Porém, o custo é elevado e ela é pouco utilizada. E a determinação também, né, dos valores certos de 3-metilhistidina, ela é muito útil também na avaliação, né, do catabolismo proteico. Enfim, pode ser dosada na urina por métodos cromatográficos e o valor aumenta o hipercatabolismo e diminui no idoso e no desnutrido. Assim, é um bom parâmetro, né, de segmento nutricional para avaliar a recuperação nutricional e também o catabolismo muscular. Índice de creatinina à altura. Na desnutrição e nas patologias hipercatabólicas, a degradação intensa do músculo esquelético pode ser referida a partir da dosagem, né, da creatinina urinária. Pode ser erroneamente interpretado em situações de estresse, função renal prejudicada, idade e conteúdo proteico da dieta. Depende da adequada coleta de urina em 24 horas, e é calculado, né, feito um cálculo que leva em consideração a excreção da creatina urinária em 24 horas e excreção teórica da creatina em 24 horas vezes 100. Em relação aos resultados, normal maior que 80, depressão proteica de 60 a 80 e depressão proteica grave menor que 60. E por último, a contagem total de linfócitos também é um, um método, né, que a gente pode identificar. Mede as reservas imunológicas momentâneas e pode indicar condições do mecanismo de defesa celular do organismo. Pode ser calculada a partir do leucograma e utiliza o percentual de linfócitos e a contagem total de leucócitos. Então, é feito um cálculo e isso a gente consegue identificar, né, o estado nutricional, a imunidade, como esse paciente está respondendo, né, em relação às reservas imunológicas, né. Depressão leve em relação aos valores é de 1.200 a 2.000. Depressão moderada de 800 a 1.199. E depressão grave menor que 800. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, pode perguntar. Curso, compartilha, começa a seguir. Agradeço e tchau, tchau.